Olá, gente! Aqui é o Stefanadas, um programa para pensar sobre comportamento humano e repensar aquilo que nos move e nos transforma. E, vocês sabem, eu sou o Stefano Florice, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente! Neste mês de agosto de 2025, o Stefanadas completou seu primeiro aninho. Olha que coisa fofa! Foram 30 episódios em que eu tive a chance de conhecer pessoas incríveis, que gentilmente compartilharam seus universos, suas origens, seus desejos, suas visões sobre o mundo, sobre a vida, sobre a realidade. Eu sinceramente espero que vocês tenham se divertido, aprendido e se entusiasmado tanto quanto eu nessa jornada incrível desse nosso primeiro ano. Para quem acompanha desde o primeiro episódio, ou simplesmente para quem está chegando agora, para todos vocês, muito obrigado de coração. A Stefanada só se completa quando você faz parte dela. E é nesse clima de aniversário que será o episódio de hoje. Ao longo de nossas tantas Stefanadas, seja naquelas em que conversamos sobre clima, sobre tecnologia, viagens, costumes, eu sempre tenho feito paralelos com a minha área de atuação, que é a Economia da Cultura, apesar de que eu nunca me aprofundei sobre o tema. E muitos de vocês, então, nos perguntaram e nos perguntam, o que é essa tal de Economia da Cultura, o que é que ela investiga, o que é que ela é? E foi essa dúvida que nos motivou a fazer um episódio diferente. Em vez de um convidado, a sugestão de vocês é que será a estrela da vez. Um outro jeito de conversar, mantendo o espírito curioso de sempre. Então, não pense duas vezes antes de mandar uma sugestão. As suas sugestões, as sugestões de vocês, são muito importantes para a gente. E quem sabe a gente não vai ter outros programas com esse formato. Certo, gente? Quem sabe o próximo tema dos Stefanados não esteja aí com vocês. Um beijo bem grande e eu espero que vocês curtam esse programa. Eu sou absolutamente apaixonado pela ciência econômica, sabe? Pelo tema da economia. E eu acho realmente que quando se fala de economia da cultura, economia agrícola, qualquer sub-área da economia, a gente precisa entender o que é economia, As pessoas têm visões muito ou lineares, ou distorcidas, ou limitadas, normalmente, do que é economia e do que é a ciência econômica, Então, vamos falar um pouco sobre isso antes. Eu acho que falar sobre o que é economia é importantíssimo, não só para a gente entender as coisas que a gente quer discutir aqui, mas para a nossa compreensão geral até da vida, da nossa posição na vida, no planeta. Vocês vão ver que é um tema super interessante. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar é economia de ciência econômica. Economia é um processo da vida, independente de nós humanos. A economia é um processo que atinge todas as formas de vida, porque, essencialmente, o que é economia? A economia é o choque de duas forças que são distintas, elas vêm na mesma direção, só que em sentidos opostos, e elas se chocam. Que nem a gente aprendeu lá, lembra quando a gente fez o segundo grau? Forças na mesma direção, mas em sentidos opostos, elas se chocam. Que forças são essas? A escassez e a necessidade. A gente vive num mundo que, quer queiramos ou não, quer coloquemos um pouco mais de poesia ou um pouco mais de um realismo cruel, ele é caracterizado pela escassez, ou menos ou mais, aí vai toda uma discussão. Eu tenho alunos muito poéticos, muito fofos, que dizem, professor, essa coisa toda de escassez é uma ilusão, etc. e tal. Enfim, eu acho que tem vários graus de interpretação nisso, mas na hora H, ela existe, gente? Pelo menos assim, o dia tem 24 horas, nós temos um determinado período de vida que ficamos nesse planeta, Ninguém tem vida eterna, a gente fica doente, tem uma série de elementos que caracterizam a escassez, Então, vai ao gosto de freguês, E, por outro lado, a gente tem necessidades, que por mais, assim, bem resolvida seja a pessoa, ela tem necessidades, Todos nós temos necessidades, desde questões básicas de sobrevivência até coisas mais complexas, Quando eu digo bem resolvido, eu digo assim, sabe, que muitas pessoas dizem, mas as necessidades poderiam se resumir só às questões de sobrevivência,
Sim, e aí talvez o bem resolvido seria a pessoa que não teria muito mais do que isso, né? De novo, isso é um julgamento de valor, né? Eu não gosto muito de colocar julgamentos de valores nessas questões, mas sim, vamos admitir que sim. Mesmo pessoas com muito poucas necessidades, em que a gente considera que o mundo é menos escasso do que a gente imagina, mesmo que a gente seja super poético nessas questões, tem uma hora que a gente realmente se bate, não tem como fugir desse choque. E esse choque caracteriza o que a gente chama de economia. Isso é um processo que atinge a vida inteira, né? Não é só o Homo sapiens, né, a nossa espécie. Todas as espécies vivas são sujeitas a esse choque. A biologia, por exemplo, gente, ela estuda esse choque também. Ela estuda como é que a vida se desenvolve no ambiente, no universo de escassez versus necessidade. Só que a biologia ela se foca em aspectos orgânicos, em aspectos químicos. A economia ela se foca mais nos aspectos organizacionais. Desculpe, a ciência econômica, né? Porque lembra que eu falei para vocês que tem uma diferença entre economia e ciência econômica? A economia é um problema, né? A ciência econômica é a ciência que estuda o problema. Então, na verdade, a biologia, naquele exemplo também que eu dei, seria o processo e a ciência biológica seria o estudo, né? Para a gente fazer essa diferença. Então, enquanto que a ciência biológica ela se preocupa com os aspectos químicos, orgânicos do processo biológico, nós, economistas, né, que estudamos, que usamos a ciência econômica, nós nos preocupamos com os aspectos organizacionais das questões relativas a esse problema econômico. Tem outra diferença também interessante, né? Enquanto a biologia ela se expande para todas as formas de vida, ela não se preocupa só com as questões da nossa espécie, os sapiens. Na ciência econômica, a gente é um pouco mais egoísta, né? A ciência biológica ela é mais ampliada, a nossa é um pouco mais egoísta. A gente se concentra só no ser humano, só no sapiens. A gente não se preocupa como é que as outras formas de vida se organizam diante da questão econômica. Mas elas se organizam. Um leão, quando vai caçar uma zebra, vocês podem ter certeza absoluta que do jeitinho dele, ele entende perfeitamente o choque que ele está passando. Se ele não se ele não conseguir capturar uma zebra num determinado período de tempo, ele vai perder muita energia. Talvez ele nem consiga mais ter energia para uma segunda tentativa e morre de fome. Então, ele, do jeito dele, calcula muito bem isso que a gente chama de preço, que é o quanto ele tem que equilibrar a energia que ele vai utilizar naquela determinada situação com a possibilidade de ser um resultado positivo. Porque um fracasso pode simplesmente significar morte para ele, né? Com um monte de zebra em volta rindo. Já imaginaram? É porque a natureza, né, gente? Eu sou mega top, viva a natureza, mas a natureza ela tem também umas questões objetivas que, né? Que não são fáceis. Então, a economia é essencialmente um problema de equilíbrio entre escassez e necessidade. Ou seja, como é que nós, seres vivos, e especificamente humanos, mas seres vivos de modo geral, como é que nos equilibramos nesse universo de escassez versus necessidade? E esse equilíbrio, nós economistas chamamos de preço. A ciência econômica, então, o que é que ela faz? Ela é uma criação humana, né? Ela é um processo científico que procura estudar esse problema, que é um problema da vida de um modo geral, não só da espécie humana. Então a gente é um pouco, eu gosto de dizer para os meus alunos que nós somos um pouco assim, corporativos, né? A gente só estuda esse problema para os seres humanos, a gente não se preocupa como é que as outras formas de vida resolvem isso, até porque a gente teria que entrar na cabeça dessas outras formas de vida. Faço a menor ideia de como é que o leão resolve esse problema. Uma coisa interessante também para se colocar ainda dentro dessa questão do que é economia, é que desse choque, a gente tem como consequência um outro choque, que é um pouco mais objetivo para a gente, né? Mas uma coisa muito importante que eu quero que vocês sempre lembrem é isso que eu falei do preço. O preço é, digamos assim, a menina dos olhos ou o menino dos olhos, né, do economista. Toda a nossa existência enquanto profissionais, sejam profissionais empíricos, né, que fazem política pública ou que trabalham no setor privado, ou profissionais teóricos, acadêmicos, né, que criam ideias, que fazem pesquisas, o nosso mundo vira em volta dessa palavra chamada preço. Né? O preço, que é exatamente o equilíbrio desses dois choques,
que futuramente, né, quando o aluno ele se aprofunda mais no estudo de economia, em vez de chamar necessidade, ele passa a chamar demanda, em vez de chamar escassez, ele passa a chamar oferta. Né? Esse universo do equilíbrio entre oferta e demanda que gera o preço é o centro nervoso das análises dos economistas. Então, isso é uma coisa importante de se memorizar dessa primeira parte que eu falei. Mas, então, esse equilíbrio, como eu dizia, esse choque, ele gera um outro choque, que é mais pragmático no sentido que é uma coisa que a gente observa mais nas nossas questões cotidianas. Apesar de, claro, poucas coisas são mais pragmáticas do que se imaginar o preço. Né? O preço está na vida de todo mundo, então eu estaria sendo um pouco injusto com o preço dizendo isso. Mas essa outra questão ela é pragmática no sentido de que é a personificação na prática desse problema econômico que eu apresentei para vocês, que é a questão da eficiência e da equidade. Praticamente qualquer questão econômica, ela... Eu não gosto de usar palavras muito absolutas, sabe, gente? Mas eu diria, é uma dessas raras ocasiões em que eu diria que todas as questões econômicas, de uma maneira ou de outra, passam por eficiência e equidade. A eficiência, ela lida com as questões de melhor uso, né, dos poucos recursos que temos. Já que a gente tem escassez, a gente tem que fazer bom uso dos recursos que temos. Um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente está de férias, né? Faltam 2 ou 3 dias para acabar as férias. A gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu faço nesses 2 ou 3 dias? Qual é o melhor uso do tempo que eu vou fazer? Isso faz parte do que os economistas chamam de eficiência econômica. Né? A gente olha, não só olha a produção, mas olha também o consumo, né? Porque o processo econômico, demanda e oferta, engloba as duas coisas. Então, tudo em economia tem algum tipo de consequência de eficiência e de equidade. O que é equidade? Os outros também existem, né? Eu não vivo sozinho no mundo, então os problemas econômicos eles têm consequências para mim e para os outros também. Então, quando um fenômeno econômico, seja um fenômeno artificial, criado pelo homem através de uma política econômica, de uma política pública, ou um fenômeno que não é planejado, uma grande invenção tecnológica, né, um evento climático, quando fenômenos que alteram esse equilíbrio econômico entre escassez e a necessidade, eles ocorrem, eles estão sempre criando consequências de eficiência e equidade. Então, o economista ele busca trabalhar, estudar quais são as consequências nesses dois aspectos para dar subsídios para as pessoas, para a sociedade, poder tomarem decisões sobre os caminhos que querem tomar, levando em conta custos e benefícios de eficiência e de equidade. E aqui vai um ponto muito importante, gente, para a gente terminar essa apresentação da economia. A ciência econômica, ela não busca o que é certo e o que é errado. Ela busca interpretar processos, né, que é a característica essencial, na verdade, de toda ciência, e com essa interpretação dar subsídios para as pessoas tomarem suas decisões. Mas o que é certo, o que é errado, vai depender muito da percepção que cada um de nós tem sobre o que é ganho ou sobre o que é perda. Né? Na ciência, a gente chama normalmente isso de aspecto positivo e aspecto normativo. O aspecto positivo é aquilo que eu trabalho como cientista, que é o tentar observar as coisas através de uma construção lógica, né, que é a característica de toda ciência. Eu acho que um dia até a gente pode ter um programa para aprofundar essa discussão sobre como é que a ciência funciona, porque é um tema muito interessante, gente. E hoje, com a ciência tão atacada, seria interessante a gente poder discutir um pouco mais isso. Mas eu vou deixar isso para outra ocasião. O fato é que, como eu dizia, a análise positiva é uma análise onde você olha um problema, aplica um modelo lógico e chega no resultado. E aquele resultado te diz, é isso. Com aquele modelo, o resultado é isso. Se isso é bom ou não, é outra coisa. O dizer que isso é bom ou não, ou melhor dizer, não é nem bom ou não. O que é que eu vou fazer com isso? Que atitude eu vou tomar em relação a isso? Aí é um julgamento normativo, é uma atitude normativa. Na atitude normativa, a gente coloca um julgamento de valor. Exemplo, se a gente usa um modelo básico de salário, de demanda e oferta, a gente percebe que salário mínimo pode gerar desemprego. Isso é positivo, ou seja, eu tenho um modelo que é construído a partir de certas posições, quando aplico esse modelo eu chego nesse resultado. Se eu gosto ou não do resultado, são outros 500. O que é normativo? O que é que eu vou fazer com esse resultado? Eu tiro o salário mínimo para aumentar o número de emprego, mas eu mantenho o salário mínimo com bons salários e lido com o desemprego através de outras políticas públicas. Isso é normativo. Né? Então, essa construção da ciência econômica, estudando o problema econômico,
tem como objetivo nos dar subsídios para as nossas decisões. Mas a ciência econômica, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, até porque ela mexe com a área economia, que talvez mais do que qualquer outra a gente sinta no nosso dia a dia, ela não é uma ciência de absolutos que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Ela vai te dar subsídios para que a gente possa ver o mundo com mais clareza. Mas, obviamente, as decisões cabem aos nossos julgamentos de valor. Sim, essa é uma pergunta muito interessante e esse é um tema que, de fato, vale a pena trazer porque complementa aquela discussão que a gente teve anteriormente. Quando as pessoas pensam em economia, né, gente, elas têm imediatamente aquela ideia de finanças, preços, mercados, taxa de juros, desemprego, impostos. Tudo isso é economia. Com certeza que tudo isso é economia. E uma parte, inclusive, muito gostosa da economia, muito, muito importante. Mas a economia é muito mais do que isso. Como a gente falou, economia ela nasce de uma necessidade de escolha. Porque como a gente vive num mundo escasso e a gente tem necessidades, a gente tem que fazer escolhas. Então, tudo nasce a partir de uma escolha. Tanto que uma das partes mais importantes da teoria econômica, que é a análise microeconômica, que é uma análise de formação de preços, ela nasce exatamente dessa consideração. Como é que as pessoas escolhem? O que ocorre no ato de escolha? Então, a escolha é fundamental para se entender a economia. E a ciência econômica ela dá uma grande importância à questão da escolha. Então, quando a gente fala de escolha em economia, a gente está falando de basicamente tudo que a gente faz na vida. Eu gosto muito de dizer para os meus alunos que todos os atos da vida são atos de escolha. São atos de produção e de consumo. A gente produz amizade, a gente produz simpatia, né? A gente produz riso nas pessoas, né? A gente produz o óbvio, né? O nosso trabalho, os resultados do nosso trabalho. A gente produz conhecimento, a gente produz interações. A gente está sempre produzindo, né? Sem falar em certas coisas orgânicas, né? Que todos nós produzimos, graças a Deus, né? Porque estar vivo também é produzir isso. E, ao mesmo tempo, a gente está consumindo, né? A gente consome amizade, a gente consome amor, a gente consome espiritualidade, a gente consome sapato, a gente consome roupa, né? Eu brinco com os meus alunos que daria propaganda de um shopping, né? Porque estar vivo é consumir. E, de fato, quando o economista fala de consumo e produção, ele não se refere só àquilo que tradicionalmente a gente entende por consumo e produção. Mas consumo e produção é todo o processo que nasce de escolhas e de tomadas de decisão. Então, a escolha é um elemento central da análise econômica, porque é da escolha que nasce aquele equilíbrio que a gente falou anteriormente, que gera o preço. E escolhas, literalmente, para tudo. Tudo que a gente faz na vida resulta de uma escolha. O jeito que eu sento, o jeito que eu falo, ter criado esse programa, estar interagindo com vocês, ficar numa relação, se separar de uma relação. Então, o aspecto escolha é tão abrangente na economia que é uma das causas, talvez a principal, da economia ser uma ciência tão ampla, né, que vai para tudo que é área. Praticamente toda a área de atuação humana tem alguma forma de economia tentando entendê-la, né? Economia agrícola, economia industrial, economia de finanças, economia da tecnologia, economia da cultura, né? Economia do afeto, né? Tem vários desdobramentos, inclusive bem interessantes, que a gente ainda está, digamos assim, no início dessa fronteira de estudos realmente assim, de se entender a economia como um processo de afeto, né? Ou seja, escolhas enquanto processos que levam em conta, ou pelo menos, na verdade, sempre levam em conta, a gente sempre leva em conta, obviamente, quando a gente toma decisões, o afeto, as nossas emoções, o amor, mas a ciência econômica nunca deu muita bola para isso, porque considerava uma coisa um pouco abstrata demais. Mas hoje a gente já tem umas fronteiras aí de teorias e de pensadores que tentam incorporar essas questões. Então, eu acho que essa pergunta realmente é uma pergunta muito importante, porque ela deixa clara duas coisas, né? Tudo o que acontece em economia depende das escolhas que a gente faz. E por tudo depender das escolhas que a gente faz, a ciência econômica ela se mete em tudo, né? Ela está sempre procurando entender os mais diversos aspectos assim não só das organizações humanas, mas do próprio processo, né, da vida humana. E nisso entra, então, a economia da cultura.
A gente vai então agora aprofundar esse tema específico, né, dentro desse universo que a gente abriu da economia da cultura. Só que vale a pena a gente, antes de fazer isso, fazer só uma pequena distinção entre cultura e arte, para que as pessoas entendam um pouco que o significado de cultura que a gente coloca no nosso trabalho, ele é muito mais amplo do que simplesmente a produção artística, né? Arte, ela está normalmente, lembrem-se, tudo em ciência depende da definição. Então, obviamente que existem várias definições, várias formas de se ver. Eu não quero aqui dizer que essa é a única e muito menos que a melhor. Mas, de um modo geral, quando eu me aproximo da economia da cultura, como é que eu penso cultura? E como é que eu diferencio ela simplesmente daquilo que a gente chama de arte, né? Que, diga-se de passagem, eu sou absolutamente alucinado por arte. Eu me alimento de arte, eu vivo de arte. Eu realmente sou uma pessoa que preciso muito de arte. Arte e natureza. Arte está associada à produção artística, ou seja, a se criar elementos, né, objetivos ou até subjetivos, que sejam percebidos como objetos artísticos, né? E cultura é um conceito muito mais amplo. O conceito de cultura envolve, obviamente, todo o processo de produção artístico, mas a cultura, essencialmente, ela é a nossa, ela é a forma específica como nos relacionamos com a vida, né? Na economia, a gente tem um termo, na microeconomia, que é essa parte que eu falei para vocês antes, né, que estuda a formação dos preços. A gente tem um termo, não é um termo, é um conceito muito importante, que é a função de utilidade. Quem já estudou economia sabe do que se trata. Quem não estudou, a função de utilidade é simplesmente uma relação imaginada que a gente, digamos assim, a gente cria, a gente supõe que existe, ou melhor dizendo, é o nome que se dá, porque não é nem supor que existe, ela de fato existe, porque todos nós temos uma relação com a vida. O economista chama essa relação com a vida de função de utilidade. E eu gosto também de chamar de tecnologia existencial, que é a maneira como a gente se relaciona com a vida e tira da vida os elementos que a gente precisa para ser feliz e devolve para a vida elementos que ajudem essa vida a ser sustentável, né, que tenha consequência de felicidade também para os outros, etc. e tal. Então, essa relação, essencialmente, ela é quase que inseparável da cultura, né? A gente pode tanto imaginar a cultura como sendo um elemento definidor dessa relação, como eu também não teria problema nenhum de imaginar até um conceito mais amplo, que essa própria relação que a gente tem com a vida é a nossa cultura. Então, a gente pode até imaginar uma cultura individual, uma cultura altamente individualizada, a minha cultura, que essencialmente é resultado da minha vida, do que eu aprendi, do que eu experimentei, do que eu trouxe eventualmente na minha carga espiritual, genética, o que quer que seja, e essa cultura individual me dá uma relação específica com a vida. E a gente também pode pensar de uma forma um pouco mais tradicional, numa cultura, de modo geral, a cultura gaúcha, a cultura brasileira, a cultura italiana, num sentido amplo de como não especificamente um indivíduo, mas como um grupo maior de indivíduos, digamos, se relaciona com a vida, né? A forma dos italianos, a forma dos alemães viverem, assim, assado, são generalizações, mas elas possuem, digamos assim, certas características comuns que definem uma determinada cultura de um povo, né? De um local, e essa cultura, ela é determinante na maneira como individualmente eu também vou me relacionar com a vida. Então, cultura, de um modo geral, seja ela altamente individualizada ou pensando no sentido um pouco mais amplo, é o cabedal que a gente carrega nas nossas vidas de recursos para lidar com a vida. Enquanto que arte, ela se refere especificamente à produção artística. Mas, obviamente, que a arte faz parte da cultura. Economia da cultura. A gente falou de economia, a gente falou de cultura. Vamos juntar as duas, economia da cultura. O que é essa tal de economia da cultura? O que é que ela faz? Para que é que ela serve? Eu diria assim, gente, tem duas maneiras básicas de olhar para isso. As duas são absolutamente corretas e complementares, né? Eu tenho particularmente preferência por uma dessas duas que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. A primeira delas é olhar para a cultura usando os recursos da ciência econômica.
né? Lembra que a gente falou lá atrás que ciência econômica ela é o recurso lógico que o ser humano criou para tentar entender aquele maravilhoso problema econômico que a gente discutiu anteriormente. Então, a primeira pergunta da economia da cultura é, né, não é pergunta, a primeira das duas formas da gente abordar a economia da cultura passa exatamente por aí. Como é que eu posso usar esses recursos da ciência econômica para entender a cultura, especificamente o mercado cultural, a produção de cultura, o consumo de cultura. E aí, obviamente, mais especificamente ainda, a produção e o consumo de elementos que sejam precificáveis, né? Um quadro, uma peça de teatro, né? Um filme, né? Algo, digamos, que possa se tornar uma estatística no PIB. Né? Existe um mercado de cultura, né? Nesse sentido mais específico, de produção cultural, e especificamente de produção artística, que precisa ser entendido. Né? Entendido porque tem vários, ele tem, como todas as outras formas de mercado também tem problemas, tem questionamentos, as pessoas têm vontade de ter bons resultados, sejam os que produzem e que querem e precisam viver disso, ou os que consomem, que querem poder incorporar isso nas suas vidas e não só, mas do ponto de vista social e público, do ponto de vista do poder público, a gente também pode querer que esse consumo seja maior, porque como a gente vai discutir daqui a pouco, esse consumo pode trazer consequências extremamente interessantes, bem mais interessantes do que, por exemplo, o consumo de um automóvel ou de um sorvete de chocolate. Então, existe um mercado cultural, existe um mercado especificamente artístico que precisa ser entendido para que possa ser trabalhado da melhor maneira possível. Então, esse é o primeiro aspecto da economia da cultura. Ela tenta usar a ciência econômica para entender esse, chamemos assim, esse grande mercado cultural e, né, dentro desse grande mercado cultural, especificamente, muitas vezes, o mercado artístico. O outro lado, que é o que a mim me interessa mais, tem a ver com olhar para a cultura daquele jeito que a gente definiu antes, lembram? A cultura como esse conjunto de recursos que o indivíduo, um povo, uma comunidade criam ao longo do tempo para lidar com a vida, né? E principalmente com as coisas subjetivas da vida, né? Com a beleza, né? Com o prazer, com a espiritualidade, com as coisas mais sutis que fazem, né, da gente, que nos fazem humanos, né? Porque a gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo, a gente precisa de defesa, né? Essas coisas são fundamentais para que a vida exista, né? Mas é na beleza, né? É na suavidade, é na contemplação, é na espiritualidade, é no metafísico, né? Que a gente encontra, ou que a gente encontra com mais facilidade, eu não diria nem só o sentido da vida, mas as coisas que de fato nos energizam, né? Então, esse conjunto de elementos que a gente usa para lidar com estas questões, a gente chama de cultura, vamos dizer assim. E a economia da cultura, então, esse outro lado da economia da cultura, ela busca entender como é que esse conjunto de coisas que um determinado grupo desenvolveu, que um determinado povo desenvolveu, tem efeitos, influenciam o processo econômico mais tradicional. O que seria o processo econômico mais tradicional? A geração de emprego, a geração de renda, o nível de eficiência econômica, o nível de igualdade de uma sociedade. E eu até me corrigiria, entre aspas, e diria que não só no sentido tradicional, mas as coisas que, de fato, nós, como cientistas econômicos, buscamos. Porque, no fundo, o que a ciência econômica busca, tentando encontrar aquele equilíbrio que a gente falou antes, né, ou entender aquele, não é nem tentar encontrar o equilíbrio, mas entender aquele equilíbrio dinâmico lá da escassez com a necessidade que está sempre acontecendo, o que a gente basicamente busca entender é o que gera bem-estar, né? O que de fato, no sentido amplo da palavra, né, muito mais no aspecto coletivo, talvez, do que propriamente individual, quais são os elementos que facilitam mais as pessoas a poderem
criar bem-estar, a se sentir felizes, a estarem de bem com a vida. Então, a economia da cultura, ela tem, por um lado, né, que é esse segundo lado, que é o que eu acho mais interessante, esse papel de tentar entender como esse elemento amplo que a gente chamou de cultura influencia esse processo econômico. Tanto no sentido da geração tradicional da economia, que é fundamental, porque sem emprego e sem renda a gente não vai para canto algum, né? A gente sabe disso, como também no sentido mais sutil, como é que ela ajuda a construir esses elementos mais subjetivos, tanto de organização coletiva como de espectros de decisões individuais, como é que ela ajuda a organizar esses elementos de maneiras que as pessoas tenham mais recursos para serem felizes, né? Mais recursos para sentirem bem-estar, para terem autoestima, para se sentirem integradas, para se sentirem vivas e felizes. Então, eu acho fascinante a economia da cultura, porque ela tem tanto esse aspecto prático, né, que é maravilhoso, que é um aspecto mais tradicional dela, que é como é que a ciência econômica pode ser utilizada para entender o mercado cultural e todos os desdobramentos que isso tem, como tem esse outro lado, que ele tem um componente filosófico profundo, multidisciplinar, mas que é essencialmente econômico. Como é que a cultura influencia o processo de desenvolvimento econômico, o processo de construção e geração de bem-estar? A gente então definiu, né, como sabe que o professor tem mania, né, a gente de ter um certo processo de organização na cabeça. Nós definimos economia, fizemos algumas discussões em torno disso, depois a gente falou um pouco de cultura, né, e entre aspas, diferenciou um pouco do que é só especificamente a produção artística, definiu a economia da cultura e trouxe algumas provocações. Provocações no sentido de construção de pensamento, né? Não provocação no sentido de como é que se diz, debate. Não é nem debate, gente, eu adoro debate, mas aquela coisa, não provocação no sentido de polarização, essas coisas que você sabe que eu não suporto isso. Provocação no sentido, como eu digo para os meus alunos, eu não sou uma pessoa que eu tenho respostas, né? Eu procuro compartilhar com as pessoas as sementes que eu desenvolvi na minha vida e as pessoas podem ou não fazer uso dessas sementes e com essas sementes, se elas resolverem fazer uso, elas constroem suas próprias plantas, elas cultivam, né, seu próprio jardim, porque cada jardim de cada um de nós é uma fonte maravilhosa de beleza, de sabedoria. Então, eu não sou uma pessoa de respostas, eu sou uma pessoa de provocações nesse sentido, né? Vocês entenderam o meu ponto. O que eu quero afunilar, né? O que eu quero, digamos agora, focar dentro dessa discussão anterior que a gente fez, é essa história da importância da cultura para o desenvolvimento econômico, da importância da cultura para a economia como um todo. Quando a gente pensa em qualquer processo econômico e o impacto que isso tem na economia, né, a gente normalmente pensa, e repito, não é errado fazer isso, ao contrário, é perfeitamente válido, eu diria até correto, a gente pensa muito no primeiro aspecto, né, que é aquela ideia do como é que se gera emprego, como é que se gera renda, como é que se gera base tributária, que são questões que afligem o nosso cotidiano. As pessoas precisam de emprego, precisam de renda, o Estado precisa de tributação para fazer seus gastos, uma sociedade civilizada precisa dessas estruturas. E é absolutamente válido a gente olhar os resultados de qualquer processo econômico por isso. Então, quando se olha, por exemplo, a indústria automobilística, a agricultura e a produção cultural, é natural que se olhe todas elas por esse filtro, né? O que é que elas geram de emprego, renda, base tributária, etc. e tal. Quando a gente olha o mercado de cultura, né, esse universo da economia da cultura, por esse lado mais tradicional, ele não é pequeno, ele não é de forma alguma pequeno. Não vou entrar em detalhes de números e questões do gênero, porque essas coisas mudam a cada 5 minutos e dados a gente tem 10 milhões. Então, eu prefiro não entrar com especificações. Mas o que eu posso dizer para vocês é que são números interessantes, são números significativos, mas não refletem
de fato, a importância, o resultado econômico que a cultura tem. Quando você pensa na indústria automobilística, na indústria da agropecuária, ou em vários ramos do setor de serviços, eu arriscaria dizer que o resultado que você vê nesse universo mais prático, concreto, emprego, renda, a base tributária, se aproxima muito do todo que ele tem para dar, né? Só que quando você olha o mercado de cultura, existe algo muito maior nesse mercado do que simplesmente esses dados de renda, emprego e base tributária nos mostram. Para entender isso, eu queria dividir com vocês um conceito que quem é meu aluno conhece, que eu amo, que é o conceito da externalidade. Quando os economistas eles olham para equilíbrios, eles estão olhando para quê? Vocês lembram lá da nossa primeira discussão? Eles estão olhando para preços. Tudo o que entra no cálculo do PIB de uma nação, né, o tal produto interno bruto, que é a quantidade de riqueza, né, que uma determinada... Eu não gosto, o termo nação não é correto. Que uma determinada economia, seja um país, seja um estado, seja um município, gera um determinado período de tempo. Esse PIB ele é calculado a partir de coisas que são precificáveis, que têm um preço. Então, esse universo do precificável, ele se gera dentro da demanda e da oferta, né? A demanda e a oferta geram, lembra lá que a gente falou, o equilíbrio, que a gente chama de preço, e esse preço, né, você tendo esse preço na mão de alguma coisa, você diz que esse algo é precificável. Então, com esse algo precificável, você já pode usar ele nas estatísticas. Por exemplo, o PIB, né? As coisas que a indústria automobilística, que a indústria agropecuária, que vários setores de serviços geram, que a maioria, talvez, dos setores econômicos geram, são precificáveis, né? E seus resultados, eles meio que ficam por aí. Não tem muito mais coisa que a gente possa imaginar que não sejam precificáveis dentro do resultado desses setores de economia. Mas pense só, na economia da cultura, muita coisa não é precificável. O que é que seria precificável? O ingresso que eu paguei, né? A doação que eu fiz. Mas o que é que não é precificável? São as experiências que eu estou tendo com aquele processo cultural e as consequências que isso vai ter para a minha vida e para a vida das pessoas que convivem comigo. Isso, os aspectos que não são precificáveis, os aspectos que a gente não consegue capturar no preço, ou porque a demanda não captura, ou porque a oferta não captura, e, portanto, não estão refletidos no preço, a gente chama de externalidades. Isso é um conceito importantíssimo na economia. O conceito de externalidade diz respeito a tudo aquilo que afeta a gente, como custo ou como benefício, mas que não está refletido no preço, porque a oferta ou a demanda não estão refletindo benefícios e custos como deveriam estar refletindo. Então, o preço resultante, ele não é o preço real no sentido do efeito que aquilo está tendo para a sociedade em termos de custo ou de benefício. Em termos de custo, você pode imaginar a poluição, né? Poluição, muitas vezes, não é levada em conta como custo nos processos de produção. Ela é simplesmente jogada na natureza e dane-se, né? Então, aquilo não está entrando no preço. Aquilo o processo de produção, sem uma determinada regulação, sem uma determinada multa ou impostos eventualmente corretivos, aquele processo de produção está simplesmente considerando a poluição como algo que não existe. Então, o preço não leva em conta a poluição. Isso seria um aspecto negativo. Um aspecto positivo é a cultura. Quando você tem uma determinada produção cultural, os efeitos que ela pode gerar em termos de, que eu gosto de chamar de vírus positivos, né? Uma pessoa foi ver uma peça de teatro e eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer várias pessoas que passaram por experiências como essa, né, ao longo da minha vida profissional também, como professor do nosso curso, né, que daqui a pouco completa 20 anos, eu pude, in loco, perceber o efeito que em uma pessoa o consumo cultural tem e o efeito que ela joga nas pessoas que ela convive. Essas coisas eu não consegue capturar no preço. No preço eu capturei só o quê? O ingresso que ela pagou para assistir aquela peça de teatro. Mas a consequência que ela teve na família dela, nos amigos, falando, bah, gente, que legal ver aquela peça de teatro, nossa, eu nem imaginei que isso existia, aquilo mexeu comigo, etc e tal. Agora eu estou com vontade de consumir mais cultura, eu vou começar a ler, vou começar a me interessar. Todos os aspectos, os efeitos multiplicadores que esse processo tem no coração dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, tanto para que ela tenha mais recursos para lidar com as questões da vida que afligem ela, né?
lidar com os problemas da vida de uma forma mais rica, mais produtiva, como também pelo aspecto mesmo de produção, o aspecto profissional dela. Isso gera criatividade, isso pode trazer ideias para o trabalho dela. Não é bem uma subdivisão, tem uma grande discussão que eu não vou entrar aqui entre economia da cultura, economia criativa, que para mim tem muito mais a ver com detalhismo do que fato, né? Mas um dos aspectos desse universo de cultura que a gente estuda, que é o aspecto da criatividade, que talvez seja a maior indústria do planeta hoje, né? A indústria da criatividade, essa criatividade está diretamente associada com essas explosões que a gente faz no nosso coração quando a gente consome cultura, né? Teve alguém que disse uma vez uma frase que eu adorei: a educação ela constrói, mas a cultura ela destrói. Mas destrói em que sentido? Não é destruir no sentido negativo. Ela rompe barreiras, ela rompe preconceitos, ela abre a cabeça da gente, ela faz a gente ver o mundo de forma diferente. Então isso tem um impacto gigantesco na criatividade e nos processos produtivos. E o mundo hoje, gente, é um mundo cada vez mais determinado por uma matriz de produção que não é uma matriz de produção industrial, disciplinada, que é simplesmente baseada na educação. Ela é fortemente baseada, cada vez mais, na criatividade. Então, quanto mais a gente puder dar elementos para que as pessoas se abram para a vida e vejam a vida de uma forma mais complexa, mais rica, mais criativa, a gente vai estar ajudando não só elas, como indivíduos, a serem mais felizes, a fazerem as pessoas em volta mais felizes, a criarem soluções mais sustentáveis para a sua vida, como também a gente vai estar incentivando elas a se tornarem mais produtivas no sentido do que é a matriz produtiva do mundo hoje. Então, se a gente olhar por esse lado, gente, a gente pode imaginar que o efeito que a cultura tem, né, o consumo, a produção e o consumo de cultura tem dentro do tecido econômico de uma sociedade é muito maior do que emprego, renda, base tributária. Essas coisas são fundamentais e são importantíssimas. Mas no caso da cultura, ao contrário de quase todos os outros setores, os aspectos de externalidade positivos são gigantescos. O que justifica a gente pensar muitas vezes em cultura como um investimento, usando uma terminologia burocrática, a fundo perdido. Ou seja, existe uma enorme justificativa, a meu ver, para que o investimento de cultura não seja simplesmente relegado ao mercado, né? Ou a importantes iniciativas como são as iniciativas que são bastante globais, de leis de incentivo à cultura, que foram e são fundamentais porque ajudaram a criar mercados culturais que não existiam antes. Elas são realmente importantíssimas, elas são fundamentais. Mas eu diria, indo além disso, né, ter a cultura, ter o investimento em cultura como um elemento, de fato, de estratégia de desenvolvimento de um país, né? Muitos países, e eu diria que os países mais avançados do mundo no sentido de nível de renda e de distribuição dessa renda, são países que, de uma maneira ou de outra, tratam a cultura e o consumo de cultura como algo central, né? E muitos deles têm exatamente uma política cultural que, independente dessas outras questões que são importantes, a iniciativa privada, as leis de incentivo à cultura, que é um misto entre público e privado, mas elas têm, de fato, políticas nacionais de investimento à cultura. Esse é um tópico extremamente controverso no mundo de hoje, porque a gente vive uma polarização ideológica e política que é meio que, por todos os lados, nivela por muito baixo essa discussão. Realmente é uma das coisas que me deixa triste no mundo de hoje, né? Então, eu queria deixar bem claro aqui que eu, sinceramente, não sei se eu fosse responsável por fazer esse projeto de investimento a fundo perdido, que eu chamo do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento Investindo em Cultura. Eu não sei exatamente como é que eu faria. Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou uma pessoa muito do diálogo. Eu gosto de ouvir todo mundo, sabe? Eu gosto que as pessoas possam se colocar. Então, provavelmente, né, teria que ser um espectro muito amplo de opiniões muito variadas, mas eu, particularmente, tenho, apesar de, repito, não saber exatamente como é que faria, mas eu tenho uma grande predileção por dar às pessoas o máximo possível de oportunidade de cultura de todo tipo.
né? Não cabe a mim dizer qual é a cultura boa, qual é a cultura ruim. Cabe a mim, enquanto pessoa que trabalha com cultura, incentivar possibilidades de que as pessoas tenham acesso à mais variada possível gama de cultura. E com isso, como a gente falou antes, com essas sementes, elas vão criando seus próprios mundos, né? E repito, né, esse é um tema muito delicado no mundo que a gente vive hoje, e é um tema que, falando agora com vocês, que é um prazer enorme estar aqui podendo falar isso com vocês, mas ao mesmo tempo me entristece um pouco de ver o ponto que a gente chegou. Mas vocês percebem então, né, gente, que claramente, pelo que a gente está colocando aqui, e pelo que a economia da cultura já trabalhou, já meio que materializou, cultura não é consumo, cultura é investimento. Mesmo quando você vive a cultura como consumo, você está fazendo um investimento. Investimento em que sentido? Você está ampliando sua visão de mundo, você está ampliando recursos para inclusive, eu diria que não só inclusive, talvez até principalmente lidar com seus problemas cotidianos, né? Quando a gente se vê diante de certas angústias na vida, né, de certos problemas existenciais, de certas dores, quando a gente sente e compartilha através da cultura, através da arte, a gente compartilha com experiências de tantas outras pessoas, de tantos outros povos que já passaram por isso e vê as maneiras como eles lidaram com isso, as soluções que eles encontraram, ou quando a gente tem, através do consumo de cultura, acesso ao belo, né, acesso ao contemplativo, acesso ao sutil, acesso ao belo, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo. A gente se alimenta, a gente se nutre de uma maneira diferente, né? E a gente encontra muitas vezes uma energia, uma sabedoria para lidar com as nossas questões cotidianas que a gente não tinha antes, né? Então, cultura é investimento em todos os sentidos. Mesmo quando a gente está consumindo ela como produto, ela realmente é um investimento. Pois é, gente. Então, a gente está aqui agora, chegando na reta final do nosso programa de hoje. A gente não teve um entrevistado, mas a estrela do nosso programa foi o tema que muitos de vocês pediram para a gente e que eu confesso que eu estava já há algum tempo querendo dividir com vocês, que é a minha área de estudo, que é a economia da cultura, né? Vocês percebem que tem zilhões de coisas mais que a gente poderia ter falado, né? E a gente abre com esse espaço para outros momentos economia da cultura ao longo dos Stefanadas. Eu não quis entrar aqui muito num programa de detalhes técnicos e nem de informações muito absolutas, de dados. Primeiro porque essas coisas são muito questionáveis. Eu, como cientista, sei como dados são uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E eu não queria dar esse toque técnico para a economia da cultura. Eu queria, com o nosso diálogo de hoje, vamos dizer assim, que vocês tivessem uma ideia lúdica do que é a economia da cultura e com isso percebessem a grandeza que é o estudo da economia, né? Quantas coisas incríveis a gente não pode estudar se interessando pela questão da economia e usando a ciência econômica para interpretar muitas dessas questões. E a cultura é uma delas. Então, eu espero ter conseguido passar isso, essa amplitude que a economia tem, como, por exemplo, né, na área da economia da cultura. E queria também deixar, que é outra coisa que eu queria que ficasse no programa de hoje, é que vocês percebessem quão importante é essa área de estudo da economia, que a economia da cultura estuda, né? Que é o processo de construção cultural como um elemento de geração de bem-estar. A cultura, o consumo da cultura, ele nos torna mais complexos. Esse consumo nos torna mais ricos enquanto seres humanos. Mais complexos no sentido de interpretar o mundo, né? No sentido de poder lidar com as questões cotidianas, né? Desculpe que às vezes a minha cabeça é tão rápida que minha língua não acompanha. Questões dos nossos problemas cotidianos, né? Nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais resilientes, mais... eu me arriscaria a dizer até sábias. É uma palavra um pouco, talvez, exagerada, mas eu até me arriscaria a dizer. Então, eu queria muito que ficasse isso, certo, gente? O apreço pela beleza que é a ciência econômica, quanta coisa legal a gente pode estudar com economia, inclusive esse sistema tão fascinante como é a cultura, e esse aspecto específico de como é importante, gente, a gente, de fato, trabalhar como cientistas e como gestores públicos
essa questão do consumo da cultura, porque esse consumo, né, e já correndo o risco de me tornar repetitivo, mas é uma coisa que eu falo sempre, eu vou falar sempre, esse consumo da cultura, ele alimenta tantos elementos dentro da gente, tanto intelectuais que têm resultados produtivos e concretos nesse mundo rápido e dinâmico que a gente vive, como questões sutis, questões realmente muito delicadas, mas que são fundamentais para a nossa alegria, a nossa força, né, a nossa capacidade de lidar com as questões do cotidiano, de criar relações sustentáveis, de criar um planeta mais sustentável e mais feliz. Então, gente, eu agora me despeço de vocês com muita saudade no coração, porque toda vez que eu dou um tchau aqui no Stefanadas, é como, sabe aquele final de semana que você passa com alguma pessoa que você ama, um familiar que mora longe, e aí termina o final de semana e você diz tchau. Toda vez que eu termino os Stefanadas aqui com algum convidado, né, ou como hoje, que né, só estamos nós aqui, sempre fica uma sensação de saudade. Então é com essa saudade que eu me despeço e espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu penso de trazer outras experiências desse tipo, porque muitas pessoas me pedem, e isso é uma coisa que eu quero compartilhar, que são, além das boas entrevistas, que eu também possa, às vezes, me manifestar em relação a certas questões, em relação digamos assim, a coisas que estão acontecendo pelo planeta, temas interessantes do momento, da atualidade. Então, eu quero também construir um espaço para dividir isso com vocês. Então, essa experiência que a gente construiu aqui hoje, dessa e de outras maneiras, vão ocorrer mais vezes, podem ter certeza disso. Então, eu deixo um beijo enorme para vocês e, mais uma vez, agradeço muito vocês estarem aqui com a gente no Stefanadas. Curtam a gente nas redes sociais e, principalmente, se inscrevam no YouTube. Beijo enorme, gente. Tchau.